O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. E as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Da cepa brotou a rama e da flor faça isso cantando, que você conhece essa melodia. Da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. De novo, agora bem mais bonito. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Vocês notam que a gente canta isso, muitas vezes não entendemos a letra dessa música. O que ela está de fato querendo dizer? Esta é a promessa que da descendência de Davi nascerá o Salvador. Da descendência de Davi nascerá o Salvador. E aí a imagem da música traduz o texto da leitura do profeta Isaías que nós ouvimos inteirinho. É sobre ele, o fruto bendito do ventre bendito da Virgem Maria, descerá o Espírito Santo. E dele, o Espírito Santo, que é dele, também se derramará em todos aqueles que nele acreditam. É isso o espírito do advento. Da cepa brotou a rama. Da rama brotou, da flor nasceu, e de Maria
a gente contempla nessa imagem isso que nós acabamos de cantar. Vocês notaram que aqui tem uma imagem de Nossa Senhora grávida. Na expectativa, numa expectativa da mulher grávida, nós devemos viver o tempo do advento. É com essa mesma expectativa. Com esta mesma expectativa. É isso que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. E aí, vejam o Evangelho, que coisa belíssima o Evangelho. Esta oração que Jesus está fazendo. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios. A palavra está inteligente, eu mudei. Aos sábios e entendidos. Quantas e quantas pessoas que perante este mundo são sábias. Quantas e quantas pessoas a olhar perante o olhar do mundo são pessoas intelectuais. Mas quando abrem a boca para falar de Jesus, para falar de Deus, misericórdia, falam tanta bobagem que não tem tamanho. O Senhor escondeu estas coisas aos sábios e entendidos. Que coisas? Estou falando coisas. Mas o que o Senhor Deus escondeu dos sábios e entendidos? O mistério da sua própria presença. O mistério da sua própria presença. Não está nas grandes faculdades. Não está nos grandes centros. Desculpem, não está nas grandes muvucas e agitações deste mundo doido que nós vivemos. Não. O Senhor revelou aos pequeninos, aos simples, aos humildes. E sem humildade no coração, não é possível experimentar a presença dele. Sem humildade não é possível. Por isso que muita gente vive na igreja durante 1000 anos, vou exagerar, mas vive na igreja, sabe-se Deus quanto tempo faz, e não tiver uma experiência profunda com Jesus. Vem na igreja, esquenta banco, vem no grupo de oração, esquenta banco, vai no retiro, esquenta banco, faz um monte de coisa, mas passam a vida inteira sem experimentar. Por quê? Porque querem entender com a cabeça. E o mistério de Deus não se compreende com a cabeça. O mistério de Deus se compreende com o coração. Por isso, para compreender, é preciso ter humildade. A experiência do centurião de ontem do Evangelho, que estava com o seu servo doente. O que o centurião falou para Jesus? Senhor, eu não sou digno. Não lembra mais, né? Não leu o Evangelho de ontem, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis, mas dizei, e o meu empregado ficará curado. Eu serei salvo, é a tradução que nós damos na missa. Experiência de humildade. Ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece quem é Deus.
E Jesus, no texto que nós ouvimos agora do Evangelho, ele ressalta exatamente isso. Ele louva o Pai, porque o Pai revelou essas coisas aos pequeninos. E ele diz: só o Filho conhece o Pai, e só o Pai conhece o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus revela o rosto de Deus. Jesus revela quem é Deus para nós. E mais ainda, a Gaudium et Spes diz no número 22 que Jesus não só revela o rosto de Deus, como ele revela o homem ao próprio homem. Ele revela-nos a nós mesmos, porque nós mesmos não sabemos quem nós somos. E Jesus vem no mistério da encarnação, se faz no ventre bendito dessa mulher, pobrezinha, pequenina, humilde mulher de Nazaré, e vem morar no meio de nós para ensinar você a ser gente. Deus veio ensinar você a ser gente, por isso ele se fez carne. Por isso ele se fez um de nós. Então ele não só revela quem é Deus, e se nós queremos conhecer quem é Deus, nós precisamos aproximar de Jesus. Porque Jesus sabe quem é Deus, como também ela sabe, a mãe dele sabe também quem é Deus, viu? Ele revela. Revelar na teologia é o quê? É tirar o véu, derrubar a cortina. Lembra daquela passagem da ressurreição de Jesus, eu digo, na crucifixão de Jesus, que diz assim: o véu do templo se rasgou. O véu do templo, era uma cortina enorme, que dividia entre o santo dos santos, aonde ficava o sacerdote, equivalente ao nosso presbitério, e o local de culto onde ficava o povo, equivalente à nave da igreja hoje. Então existia uma cortina, uma enorme cortina, espécie de véu, que atravessava, desdividia, e aí naquele momento aquela cortina se rasgou e rachou também o chão, do altar, dividindo um lado do outro. Então o véu do templo se rasgou, significa que pela morte de Jesus, tudo aquilo que estava escondido foi revelado. Foi tirado o véu, está às claras, agora todo mundo pode ver. Então, o que Jesus está dizendo é que ele é aquele que revela ao Pai e revela àqueles que ele quer. O que você conhece de Deus? Você conhece alguma coisa de Deus, sim ou não? Sim. Você conhece alguma coisa de Deus, sim ou não? Pergunta para o seu vizinho da direita e da esquerda, só para ver qual é a resposta dele. Conhece alguma coisa de Deus? Aí o que a pessoa respondeu? Fala para mim, 2 palavras. Conhece nada. Nem eu, nem você. Se você conhecesse, você não estaria mais aqui. Você já estava no outro planeta, já estava em outra dimensão. Que ninguém é capaz de conhecer Deus e continuar aqui nesse mundo. O que a gente conhece é somente aquilo que Jesus revela. E o que Jesus revela é só um pouquinho daquilo que ele é. Só para criar no seu coração, no meu coração, a expectativa de buscar, de querer mais. E aí vem a segunda parte do Evangelho, que eu vou ler de novo. O que Jesus fala para os discípulos. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular. Olha a frase que Jesus diz para os discípulos. O versículo 23 é lapidar. Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em... Ele lhes disse em... O que é? O que significa essa palavra? Pessoal, é só para os discípulos.
só para os discípulos. E se você não tem um coração de discípulo, você não consegue entender o que Jesus está dizendo. Porque ele diz especificamente para os discípulos. Você é discípulo de Jesus, sim ou não? Você é discípulo de Jesus, sim ou não? Você está com medo de responder, né? E você sabe que você não é lá grande coisa, né? Se você responder, vai dizer, Senhor, eu te perdoo, mas eu não estou falando a verdade, não, Senhor. Você sabe que se no fundo, você não é discípulo de Jesus. E por isso você está distante, porque você não tem intimidade. Você está longe, você está disperso, você está distraído. Atento, cuidado. Lembra de domingo? Vigiai, ficai atento, prestai atenção. Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: felizes os olhos que veem o que vós vedes. Você parou para pensar alguma vez que tantas pessoas desejariam estar na missa e não podem estar na missa? E você já parou para pensar que tantas vezes você teve a oportunidade de estar na missa e não quis ir na missa? E olha que aqui para nós, para ir na missa, nem é tão difícil assim. Facinho. Tem igreja pertinho do lado da casa da gente. Não tem? Imagine só, lá em Ponta de Pedra, nosso seminarista David e o seminarista Alisson, mês de janeiro, vão passar as férias deles lá em Ponta de Pedra, Belém do Pará. Belém do Pará. Onde está o Padre Jean. É 3 horas de avião e 3 horas de barco para chegar na paróquia onde eles vão trabalhar. Lá tem comunidade que fica mais de 50 dias sem missa. Por quê? Porque a distância para o padre ir rezar a missa é muito, muito longe. E além da distância, o meio de transporte é somente por barco. E quase na maioria das vezes as embarcações estão lotadas e não tem espaço para carregar mais gente. E a gente tem missa todo dia, pertinho da casa da gente. E a gente não sabe aproveitar esta oportunidade. Muitos olhos quiseram ver o que vós vedes e não viram. Muitos ouvidos desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Que mistério da revelação de Deus, desse Deus maravilhoso que se revela, que se mostra diante de nós. E que nos pede adesão, que nos pede amor, que nos pede reconhecimento, mas a gente coloca tanta coisa, tanto empecilho, tem tanta coisa na nossa vida que às vezes são mais valorizadas do que o próprio Deus. Né? Tanta coisa que a gente valoriza, tanta coisa que a gente nem sequer presta atenção. Deus se revela, Deus se mostra, Deus se deixa conhecer nos diversos acontecimentos da nossa vida e às vezes a gente nem sequer percebe. E a gente acha que Deus é nosso empregado, a gente acha que Deus é aquele que deve resolver todos os meus problemas, e aí eu rezo de forma interesseira, faço lá uns minutos de oração,
alguns dias, algumas horas, e eu quero que Deus faça para mim daquele jeito que eu quero, naquela hora que eu quero. E se Deus não faz, eu não creio mais em Deus, eu não vou mais na igreja, porque Deus nunca me fez nada para mim, porque Deus nunca ouviu a minha prece. Aí Deus olha para nós e faz assim: não entendeu absolutamente nada, não percebeu absolutamente nada, ainda não experimentou nada do que eu sou. Ele pode até dizer assim: pobre menino. Falta só chamar a gente de anta. Entende? Deus nos propõe algo extraordinário. E nós temos a oportunidade de tocar com os nossos olhos algo que Moisés desejou ver e não pôde. Quando Moisés pediu para Deus, para ver o rosto de Deus, o que Deus falou para Moisés? Se você ver-me, você morrerá. Deus passou na frente de Moisés, colocou a mão no rosto de Moisés, passou, e quando Deus passou, Moisés viu Deus pelas costas, e só o rabo do manto só. Mais nada. E Jesus disse para Felipe, capítulo 10, versículo 14, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Você acredita que Jesus está presente na Eucaristia? Então você pode dizer que você viu Deus. Se alguém perguntar assim para você, assim, você já viu Deus? Você pode dizer, sim, eu vejo. Você vai olhar para você e falar assim, você está doido? Você bateu a cabeça. E mais ainda, você acreditar que este Deus que é revelação, que Jesus revela, este Deus que Jesus revela, por sua misericórdia e iniciativa, tornou-se carne no ventre de uma mulher. Francamente, você já parou para pensar nisso? O que você vai receber na Eucaristia daqui a alguns minutos é o mesmo que ela trouxe no seu ventre bendito e imaculado? É o mesmo, igualzinho. De tudo. Corpo, sangue, alma e divindade. Ele, que ela recebeu na sua carne, no ventre bendito dela, você recebe no altar da Eucaristia. Por que a sua vida, quando você sai daqui, da porta da igreja para fora, continua do mesmo jeito? Por que você continua caindo nas mesmas coisas de sempre? Nos mesmos pecados? Por que você continua sendo uma pessoa fraca? Depois que você recebeu Jesus? Por que você se dá o direito abençoado de na segunda-feira, depois da missa, ir olhar o horóscopo da semana? Para ver o que o seu horóscopo vai falar. Por que, abençoado de Deus, que você faz isso? Onde está a fé que você disse que tem no Santíssimo Sacramento da presença real de Jesus? Por que você tem as mesmas enfermidades no corpo? E que você não sabe nem sequer explicar de onde vem? Abençoado de Deus.
Os nossos olhos tocam o mistério de Deus presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Não é um faz de conta, não é uma representação como alguns nossos irmãos separados ou, né, de outras religiões querem inculcar na cabeça da gente. Não é uma representação, não é símbolo. Jesus não disse, quando instituiu o seu corpo e sangue, isto representa o meu corpo. Ele disse, isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Tomai todos e comei. Tomai todos e bebei. Este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O que é que pode se comparar a isso? Não existe absolutamente nada, nada, nada. Então é preciso a gente abrir o coração e deixar que o Senhor transforme verdadeiramente. Que a gente faça esta experiência da revelação do mistério de Deus que Jesus revela, e ao revelar o mistério de Deus, ele se revela todinho a nós. Ele tira todo o véu que nos impede de ver e de perceber a sua presença, para transformar o nosso coração e mudar a nossa vida. Transformar o nosso coração e mudar a nossa vida. Então, quando você recebe Jesus, receba com dignidade. E a dignidade primeira é, tenha coragem de passar por uma boa confissão. Esse é o primeiro passo para você receber Jesus com dignidade. Mas você também tem aquele outro pensamento protestante na sua cabeça. Eu vou confessar com o padre que também é pecador? Não confesse não, fica do jeito que você está. Mas se você for condenado ao inferno, porque você não se confessou, não é culpa do padre que não te atendeu. É culpa sua que você não teve coragem de se confessar. Porque você achou que o padre também era pecador e não podia perdoar seus pecados. Então deixa de ser sem vergonha, cria vergonha na cara. Prepare o exame de consciência, não vá para a confissão sem se preparar, não. Porque fazer confissão mal feita é pior do que não fazer. E confissão mal feita é quando a gente omite os pecados e a gente não tem coragem de contar os pecados. Então José Maria Escrivá recebeu no confessionário uma piedosa senhora e começou a confissão dizendo para ele que ela tinha vergonha de confessar os seus pecados. Padre, eu não vou confessar não, porque eu tenho vergonha de confessar os meus pecados. Então José Maria a repreendeu. A senhora devia ter vergonha de pecar, não de confessar. Também nós devíamos ter vergonha de pecar. E aí chega diante do padre, o padre pergunta assim, quais são os teus pecados? Primeiro, quanto tempo faz que não se confessa? Faz 40 anos que não se confessa, padre. Estou exagerando. E quais são os teus pecados? O único pecado que está me incomodando é um só. Que santidade de vida. Que padre eu devo ser. Fico com vergonha de tanta santidade? Quando escuto isso na confissão, porque, meu Deus do céu, eu sou padre pecador. E a pessoa tem 40 anos que não se confessa, só tem um pecado para se confessar. Pensa numa santidade. Que santidade. Segundo passo,
Depois que você confessa, receba Jesus com reverência. Eu sei que vocês foram ensinados que você pode pegar Jesus feito pinça. Como se você estivesse pegando alguma coisa assim, sabe? Você faz esse dedinho assim. Já viu alguém fazer assim? Eu tenho vontade de bater na... Desliguei até o microfone no tapa. Acertei o botão na hora do tapa, fala sério. Quando faz assim, Reinaldo, vem que eu vou mostrar. Vai servir, me sirva de ajuda. Quando o padre vai dizer que você está recebendo Jesus, o corpo de Cristo, faz pinça. Fica de ladinho para a turma ver o que o padre vai fazer. Corpo de Cristo. Tira a mão. Você não vai pegar bala. Desculpa pelo tapa, é só para o povo entender. Ele vai pegar bala agora, vai pegar algum objeto, pontudo, vai machucar. Por que faz assim com o dedinho? Ainda levanta os 3 dedinhos ainda assim. Existem 2 maneiras corretas de receber o Santíssimo Corpo de Jesus na Eucaristia. 2 maneiras corretas. A primeira é fazendo da sua mão. Agora você vem aqui para segurar o microfone. A primeira, fazendo da sua mão um altar. Dessa maneira. Recebe o corpo de Cristo na sua mão, pega, comunga e olha se não ficou nenhuma pequena partícula na sua mão. Porque aquela pequena partícula na sua mão é Jesus Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a forma, primeira forma. E a segunda forma é diretamente na boca. E se você quiser, num gesto de reverência e adoração, você pode até receber de joelho. E se você se colocar de joelho para receber o Santíssimo Corpo de Jesus, não é na mão, é na boca. De joelho, você recebe o corpo santo de Jesus na boca, não na mão. Se você colocou de joelho, você está dizendo para o ministro que você vai receber a Eucaristia na boca. É o gesto, você está mostrando com o seu corpo. Depois que você comungou, você retorna para o seu banco. Não precisa cantar. O canto da equipe de música é para você comungar, não para você cantar. Você sabia disso? A equipe de música canta, você não canta, você comunga. E depois que você comunga, chega no banco, faz o quê? Fica olhando a sujeira do ventilador lá em cima. Ou fica olhando, né, as crianças correndo na igreja. Ou fica se distraindo com alguma coisa. É momento íntimo, é momento de intimidade. A intimidade de Jesus para com os seus discípulos. De você falar com Jesus, de você conversar com Jesus. Ah, você fala assim, mas o que eu falo? O que você conversava com a sua pessoa que você estava paquerando? O que você falava para a pessoa que você estava paquerando? Não lembra mais, né? Porque faz tanto tempo que foi a garoa, que eu não lembro, nem lembro mais. O que você falava? Você ficava quieto? Não? Falava o quê? Palavras. Palavras de amor que levassem a pessoa a se apaixonar por você, ué. Não é? Eu fiz isso algumas vezes também, gente. Eu não nasci padre. Você falava, mas acrescentava, né? E falava, caprichava no discurso para que a pessoa se convencesse que você era uma pessoa boa, uma pessoa importante. Não é assim? Ou eu não aprendi corretamente? E quando é com Jesus, você fala o quê? Jesus é muito mais do que essa criatura que você escolheu para ser seu esposo, sua esposa.
Ele é muito mais bonito que o seu marido, desculpe aí os homens. Muito mais bonito. Beleza infinita. Ainda que o seu marido fosse o homem mais bonito da face da terra, não chega nem perto dele. Uma belezinha, mais ou menos, porque a beleza dele, pode colocar todos os homens mais bonitos da face da terra, ainda assim, ele é mais bonito que todo mundo junto. Tudo bem que alguns já estão desconjuntados já, mas tudo bem. Então, aí está diante do seu amado, do amado da sua alma, você não sabe o que dizer. Experimenta dizer com os olhos fechados, eu te amo, em voz baixa. Porque você vai falar em voz alta, todo mundo vai achar que você está doido. Fecha os olhos e fica dizendo, Jesus, eu te amo. Eu te amo. Você vai dizendo isso. Vai dizendo isso. Não se preocupa com nada e com ninguém. É você e ele. Tete a tete. Olho no olho. Coração para coração. E se você não quiser dizer nada, não diga nada. Fica quieto. Escuta as batidas do seu coração e você diga silenciosamente, Senhor, que cada batida do meu coração seja para você um eu te amo. Cada batida. Você sabe quantas vezes por minuto bate o seu coração? Você sabe? Eu não sei ao certo, mas é muitas vezes. Muitas vezes. E se não bater, né, significa que você não está. Né? Se bater devagar, você não está muito bem, não. Se acelerar muito também, você está meio cuidado. Né? Experimenta contar. Experimenta contar. Tem uma pessoa que eu conheço, durante um momento de intimidade com Jesus, ela me falou que ela costuma colocar o dedo para sentir o pulso dela batendo. E ela disse que gosta de pensar que naquelas batidas que ela sente é o sangue de Jesus percorrendo todo o corpo dela naquele instante. É exatamente isso. Você pode fazer isso também se você quiser. E sentir a presença. Aí você diz assim, cada batida do seu coração é um eu te amo a Jesus. Cada batida. De modo que logo, logo você estará fazendo isso naturalmente na frequência do seu coração. Se for mais acelerado, você está dizendo mais rápido. Se for menos acelerado, você está dizendo menos rápido. Recolher-se em adoração. Depois de um tão grande mistério que a gente recebeu, você não pode ficar distraído, vendo o que está acontecendo, olhando para o lado, folheando o livro, ou pior ainda, olhando no celular, recebendo mensagem, mandando mensagem. Na hora da comunhão, e não é Jesus que está mandando mensagem no WhatsApp, não, porque Jesus não tem WhatsApp, ele está fora de área sempre, o WhatsApp de Jesus. Então, valorize esta graça. Valorize. Porque se você não valorizar, vai passar batido, vai passar desapercebido, você não vai fazer uma experiência profunda com o Senhor. Vai viver anos e anos e você vai continuar do mesmo jeitinho de sempre. Não vai ter mudança nenhuma. E nós não temos esse direito. Não ia falar nada dessas coisas, mas eu falei. Depois que falei, está falado, não tem mais volta. Você ouviu atentamente diante de Jesus, neste instante. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, faça aí uma pequena oração. Um pequeno ensaio do que você vai fazer daqui a pouco, na hora que você receber Jesus no Santíssimo Sacramento.
Senhor, se ainda não tenho amado como tu mereces ser amado, e peço a graça de amá-lo todos os minutos, todos os instantes da minha vida. Não só amá-lo, mas pelo amor a vós manifestado, servi-lo todo o meu coração, sem colocar nenhum tipo de condição, livremente, profundamente, sinceramente. E por alguns momentos o meu amor por vós foi fingido, perdoa-me, Senhor, dai-me a tua misericórdia, para que eu possa amá-lo sempre e em todas as circunstâncias da minha vida. Que a minha vida seja uma tradução fiel do amor que tenho para convosco e do amor que vós tendes para comigo. Nunca me deixe desanimar, nunca me deixe viver distraído e não perceber o quanto eu sou amado por vós. Mas manifestai novamente a vossa graça, para que eu possa aproveitar todos os momentos contigo e chamar-te de meu amado, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Ajuda-me, ensina-me, guia-me a amar-te verdadeiramente como mereceis. Obrigado, Jesus, por vosso amor, por vossa presença, porque toca o nosso coração e nos impulsiona a amar-vos verdadeiramente de todo o coração. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor e pela vossa presença. Amém.